Boa tarde, meus irmãos. É sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês, nessa casa que é o chão debaixo dos nossos pés, que tanto amamos, que tanta gratidão temos. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ilumine para que a nossa conversa de hoje seja de acordo com a sua vontade. Saulo foi criado numa escola de pensamento judaico que aderia estritamente às tradições ancestrais, à lei de Moisés. A lei de Moisés, ela ensinava que os homens não deveriam praticar o mal. No entanto, os profetas já estimulavam aos homens daquela época que eles deveriam fazer o bem. Jesus nos disse: eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas cumpri-los. Por quê? Porque ele veio trazer para nós o cumprimento de todos esses ensinamentos. Ele veio dizer para nós que não só bastava não fazer o mal, era necessário fazer o bem. E mais ainda, era essencial a nossa modificação íntima, transformando as nossas imperfeições em grandes virtudes de bem, de amor, de tudo que for do bem. Saulo estava enganjado ali eu vou ter que virar esse negócio aqui. Peraí. Não vai ficar bom igual da outra vez, porque eu não estou enxergando ali. Posso? Como que tira isso? Eu não sei como tira. E senão eu vou ficar virando. Eu não consigo ler ali, aí eu vou ler ali, então... Tá ótimo, então. Maravilha. Segura aqui para não dar microfone. Segura onde? Sim, tá bom? Tá, obrigada. Ele estava enganjado no movimento que tinha o propósito de manter os judeus em radical obediência aos códigos antigos, desencorajando-os de qualquer desvio por todos os meios possíveis, mesmo pelo uso, se necessário, de violência. Ali existia uma rigidez no cumprimento da lei mosaica que não era só uma religião, ela era toda uma forma de vida. Ela ordenava toda a questão social daquele povo. Então, qualquer desvio dessa lei judaica era para eles uma blasfêmia. E Saulo era muito rígido, então ele buscava controlar todas as pessoas, como se isso fosse possível, né? Às vezes a gente tenta isso ainda, hoje em dia, ter o controle de questões que a gente não tem. O uso da força ali, a violência, né, até a pena de morte, era naquela época concedida por lei. Então, se eles julgassem necessário, isso podia acontecer. Os judeus esperavam que o Messias fosse um rei glorioso, que os libertaria do domínio romano. Eles não conseguiam entender a questão espiritual. Para eles, o Messias seria puramente material, traria para eles tudo que de material é bom, a libertação do jugo romano, e colocaria eles na soberania diante dos outros povos, porque era assim que eles entendiam as profecias. Portanto, para eles era inadmissível aceitar como Messias um carpinteiro condenado pelo sinédrio, acusado de blasfêmia, pregado a uma cruz, ao lado de 2 ladrões. A morte na cruz era a morte mais infamante, e principalmente pregado ao lado de 2 ladrões. Eles não conseguiam ver além de um corpo preso na cruz. Eles não conseguiam ultrapassar, como eu já falei, a questão material. Dessa forma, os primeiros seguidores de Jesus eram vistos como os transgressores que deveriam ser erradicados. Saulo tinha um amigo chamado Sadoc. Sadoc morava na cidade de Damasco.
E ele vem a Jerusalém porque ele teve a informação que um tio dele, que era cego, havia sido curado pelos homens do caminho. E isso para eles era inadmissível, porque eles não compreendiam a cura física, a cura de doenças, como sendo um benefício de Deus. Para eles isso era uma bruxaria, um sortilégio, feitiçaria. E aí quando Sadoc chega em Jerusalém, ele vai visitar Saulo e conversa sobre isso com Saulo. E Saulo então decide acompanhá-lo, já muito irritado com o acontecido, na igreja do caminho. E lá chegando, eles são recebidos por Simão Pedro, Tiago e João, que ficam muito desconfiados e muito surpresos com a presença de Saulo ali na igreja do caminho, porque Saulo já havia iniciado a perseguição dos cristãos em Jerusalém. Inclusive, já havia um êxodo dos cristãos para outras cidades por conta dessa perseguição. E aí eles são acomodados na igreja do caminho e escutam a pregação de Estevão. Estevão, aquela alma em perfeita comunhão com o Eterno, a sua palavra tocava todos os corações, como tem que ser daquele que está comungando com a verdade. E Saulo não só se surpreende com o que ele diz, como também fica muito irritado, porque como assim um orador tão bom? Saulo era conhecido como um bom orador, e ele ali, isso vai causando nele também muita irritação e muito ciúme também. E aí ele vai verificando a diferença entre a lei e o evangelho, ele conclui ser esse um perigo para o judaísmo. E aí ele pergunta para Estevão: exalta um Salvador que não conseguiu salvar a si mesmo? E ele fica enfurecido com a resposta de Estevão. O Cristo edificou entre nós o seu reino de amor e paz sobre alicerces divinos. O Evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se imolar, permitiu ser, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor puro. Nenhuma força, nenhuma violência será capaz de transformar coisa alguma. Cada um de nós só será transformado pelo amor. Tudo será transformado pelo amor. A violência jamais modificará coisa alguma. E Saulo fica desconcertado ali com a serenidade de Estevão. Irritadíssimo com essas respostas e com aquela serenidade, eles levam Estevão ao Sinédrio para interrogatório. Sinédrio era o órgão que faziam eles eram responsáveis pela justiça, balizando cada caso de acordo com a lei mosaica. Então, Estevão é levado para o Sinédrio, é interrogado, e ele é acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro pela questão das curas. E passa uns dias preso, até que Saulo novamente o interroga. E ele reafirma ali a crença que Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno. Saulo não tinha argumentos contra toda a lógica do Evangelho e recorre à força física. Muito comum ainda a gente ver isso. Quando se perde a razão, quando não se tem argumento, se recorre a alterar a voz, a recorrer à violência, como se isso fosse capaz de mudar a verdade e de modificar consciências. A serenidade de Estevão lhe perturba ainda mais. E ele pergunta para Estevão: não reages? Taxando Estevão de covarde. E aí, mais uma vez, Estevão lhe responde: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa.
E ali, totalmente sem nenhum argumento, diante daquela verdade que era colocada para ele, diante daquela serenidade que ele jamais tinha visto, Estevão é condenado à lapidação, ao apedrejamento. Saulo tinha uma noiva. A sua noiva se chamava Abigail. Abigail era um espírito extremamente doce, meigo, muito dócil. E ela era ali, em sua companhia, Saulo encontrava o repouso, não só para o seu físico, mas para aquele seu espírito tão atordoado. E Saulo queria apresentar Abigail para sua família, ela ainda não conhecia os seus pais. E aí ele resolve aproveitar esse evento, que para eles era um evento da lapidação de Estevão, para apresentar Abigail à sua família. Abigail havia perdido o pai também numa situação de apedrejamento. E mesmo assim, o seu espírito sensível não gostava, não se sentia nem um pouco à vontade em observar uma situação como essa. E aí, para não contrariar o Saulo, que era um espírito muito voluntarioso, ela consegue convencê-lo de chegar somente no fim desse evento, quando tudo isso já tivesse acontecido. E assim acontece. Dalila, a irmã de Saulo, leva Abigail no recinto quando Estevão já havia sido apedrejado. Naquele momento que ela chega e olha para Estevão, ela leva um susto e fica aterrorizada. Ela chega nos ouvidos de Saulo e diz: Saulo, Estevão é meu irmão Gesiel. E o Saulo, igualmente surpreso, diz: não é possível, você está abalada, você já passou pela morte do seu pai, não é possível que Estevão seja o seu irmão Gesiel. Eu tenho certeza, Estevão é o meu irmão Gesiel. E ela pede: Saulo, por amor à lei de Moisés, permita que eu me despeça do meu irmão nesse momento derradeiro. E ele diz que era impossível. Aquele espírito tão orgulhoso, como ele ia diante de todos aqueles rabinos e de todos aqueles que compunham o sinédrio diante da sua família, permitir que eles soubessem que Estevão era o irmão de Abigail. Mas ela o convence e ele então pede aos soldados que levem Estevão a um cômodo isolado. E os soldados dizem: ele ainda não morreu. E ele diz: não tem importância. Levem a si mesmo e tomem essa providência. E para lá ele se dirige com Abigail. Abigail abraça o irmão, que mostra extrema felicidade ali no seu momento derradeiro, encontrar a sua irmã, encontrá-la bem. E ela diz que Saulo era o seu noivo, ele diz que eles sejam muito felizes na sua união, ele os abençoa e ele perdoa Saulo. E isso causa em Saulo ainda mais surpresa. Isso era tão diferente de tudo aquilo que ele acreditava e que ele estava acostumado a conviver, que trazia para ele uma imensa surpresa. Como é que alguém pode ter uma atitude como essa? E aí o Saulo diz para Abigail que ele não vai poder manter com ela o compromisso assumido e rompe o noivado. Abigail ainda insiste, mas ele não volta atrás. E então ela diz que no dia seguinte, pela manhã, ela vai retornar à casa dos pais. Naquela madrugada, ela é acometida de uma febre intensa e volta para a casa dos pais. E realmente, Saulo não a procura durante 8 meses. No entanto, essa febre não retrocedeu. Cada vez mais Abigail foi se enfraquecendo, desfalecendo, cada vez mais fraca e mais abatida. Ela desejava muito conhecer o cristianismo.
aquela ideia que tinha movido seu irmão naquele instante em que ela estivera com ele. E ela então conhece um homem chamado Ananias. E Ananias vai visitá-la em sua casa todos os dias. E ele vai passando para Abigail os ensinamentos do Evangelho. Abigail se converte ao cristianismo. E 8 meses passados daquele episódio da morte de Estevão, Saulo, vendo que não conseguia esquecer a noiva, resolve voltar atrás, reatar o noivado e pedir a ela que tudo aquilo ficasse em sigilo. Ninguém deveria saber que Estevão havia sido morto, era o seu irmão. Só que quando ele chega na casa dos pais de Abigail, ele a encontra muito doente. E aí, ele mesmo assim busca com esperança que ela se recupere. Mas isso não acontece. E ela conversa com ele nos dias que ele vai lá e diz para ele que se converteu ao cristianismo. Ele se assusta, mas em vê-la tão enfraquecida, ele resolve não contrariá-la. E aí ele escuta o que ela diz, mas sempre com a esperança de que ela se recuperasse. Os pais dizem a ele que ela voltou muito enfraquecida e que esses meses que ele tinha ficado afastado também tinham sido meses de grande sofrimento para ela. Abigail não se recupera e falece. E aí Saulo, ele quer colocar toda a sua raiva, todo o seu dissabor, todo o vazio que nós sentimos quando perdemos um ser amado, toda aquela sua angústia, ele quer achar um local que ele pudesse colocar. E aí ele deposita isso no cristianismo. Foi esse carpinteiro que foi culpado de todos os dissabores da minha vida. A morte de Estevão, a perda de Abigail. Quem será esse Ananias que converteu Abigail ao cristianismo? E ele é tomado de uma revolta, como se essa revolta fosse capaz de aplacar o vazio que ele sentia. E aí, utilizando do seu prestígio, da sua fama, ele vai até o Sinédrio e consegue uma habilitação para ir à cidade de Damasco, prender Ananias, provavelmente levá-lo à morte. Pela sua raiva, ele estava ensandecido, e reprimiu o movimento cristão, custando o que custasse. E ele estava ali autorizado a utilizar todos os recursos, inclusive a pena de morte. E isso englobava homens, mulheres e até crianças, se necessário fosse. Ele achava que extinguindo as pessoas ia conseguir extinguir a ideia. Ele ainda não sabia que a verdade não se extingue. O encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. Saulo se coloca ali a caminho da estrada de Damasco. E ele vai acompanhado de 3 servidores. Era uma viagem longa, extremamente cansativa. Imaginem naquela época, sem o conforto que nós temos hoje em dia, como era difícil se deslocar de um local para o outro. E aí, na véspera da chegada à cidade de Damasco, recordações amargas lhe assomavam constantes. E é exatamente dessa forma que está descrito no livro Paulo Estevão. Leiam Paulo Estevão, meus irmãos, essa obra belíssima de Emmanuel, porque nós temos o costume de nos dedicarmos com tanto afinco a tantas outras coisas que não nos acrescentam nada de bom e às vezes até nos desequilibram. Vamos reservar um tempinho para que a gente possa se iluminar, para que a gente possa se refazer de todas as questões do nosso dia a dia, lendo essas obras maravilhosas como essa que é Paulo Estevão.
E aí, é assim que ele descreve: forças secretas lhe faziam lembrar de sua vida. Sua alma carecia de paz interior. Onde encontrá-la? Estava inquieto em seu íntimo, refletia sobre os mistérios da dor e dos destinos diferenciados. Por que uns sofrem desde o seu nascimento? Por que uns sofrem toda a vida, enquanto outros tudo parece sorrir? Por que uns prosperam e outros não? E todos esses questionamentos vinham à mente de Saulo. Qual o propósito da vida? O que estamos fazendo aqui? Por que ao final de tantas lutas, parece que chega a nossa hora e tudo se vai? Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Estevão morreu em uma profunda paz, sereno, demonstrando valores espirituais desconhecidos. Havia um processo no mundo espiritual, porque todos nós aqui já sabemos que o acaso não existe, movimentando todos esses pensamentos de Saulo. Jesus não o escolheu por acaso, nada é por acaso. E ali já havia um processo no mundo espiritual trabalhando a intimidade de Saulo. Saulo, absorvido pela intensidade de pensamentos íntimos, ignorava a proximidade da cidade e os chamamentos dos companheiros. Eles já estavam num ponto da estrada que já podiam divisar a cidade de Damasco, mas com todos aqueles pensamentos que lhe vinham à mente, ele nem tinha se dado conta. E os companheiros o chamavam e ele também nem estava ouvindo a fala deles. E mais uma vez, Emmanuel descreve: forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Onde encontrar a paz e serenidade que desde tão cedo cogitava? Saulo havia sido orientado lá na adolescência que se ele seguisse todos os preceitos judaicos, ele encontraria paz. E apesar de cumpri-los rigorosamente, ele nunca foi capaz de encontrar paz e serenidade em seu íntimo, que é o que todos nós buscamos quando nós buscamos uma religião, uma casa como a nossa. A gente busca encontrar a paz, o equilíbrio, a serenidade, a resposta para os nossos questionamentos. E ele não sabia dizer o que se passava com ele. Todo o seu passado surgia em sua mente. A família, todo o envolvimento do pai, todo o empenho, todos os recursos que o pai gastou com ele para que ele fosse um grande rabino, um homem de sucesso, um homem de poder, um homem conhecido. Tudo isso que a sociedade valoriza, mas que tem um peso tão pequeno. Ele pensava na morte de Estevão. Aquilo gravou profundamente no seu íntimo aquela serenidade, aquela paz que Estevão manteve até o fim. E Abigail, o grande amor da sua vida. Todos esses pensamentos passavam pela mente de Saulo e ele não sabia dizer por quê. E aí, quando ele desperta de todas essas reflexões, Saulo vê diante de si um sol de luz, um sol. Imagina estar diante do grande coordenador desse planeta. Imagina o tamanho dessa luz, dessa luminosidade, dessa vibração.
Sente vertigem, desequilibra e cai do camelo. Grita por socorro, sua visão parece dilatar-se ao infinito. A luz se intensifica e ele vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando a impressão que descia do céu ao seu encontro. Aquele homem de túnica resplandecente, de cabelos até o ombro, à moda nazareno, vinha em seu encontro. E Saulo escuta então, contemplando aquela imagem com profundo espanto, e ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Instintivamente, Saulo estava de joelhos. Um sentimento de veneração se apoderou dele inteiramente. Nenhum de nós, ninguém, pode continuar o mesmo depois de um encontro e de uma experiência como essa. Seus companheiros haviam percebido a princípio uma grande luz no alto, mas naquele momento nada viam ou ouviam. Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? E aí ele escuta a resposta: eu sou Jesus. Saulo se curva em pranto convulsivo. Ali ele se dá conta que Jesus realmente era o Messias. E aí ele percebe que tudo estava errado. Jesus era o Messias. Tudo, absolutamente tudo que ele acreditava e havia lutado estava errado. Quando Jesus olhou para Saulo, ele olhou assim como ele olha para cada um de nós, com olhos de amor. É dessa forma que o Mestre olha para cada um de nós, vendo todas as possibilidades que cada um de nós tem também. E ele então, portanto, ele sabe, ele não se detém nas imperfeições que todos nós temos, porque ele sabe que todas as imperfeições serão superadas. Ele vê as potencialidades, ele vê as sementes, ele vê o que somos capazes de produzir adiante, mesmo naquele momento ali que nem a gente mesmo se deu conta disso, mas ele sabe. E era dessa forma que ele tinha olhado para Saulo, sabendo que todas essas imperfeições eram transitórias. Nós todos, porque todos nós seremos perfeitos, todos nós, sem exceção, fomos criados para a perfeição, não perfeitos, fomos criados perfectíveis, porque Deus quer que modelemos a nossa maleável argila, cada um de nós, com um esforço próprio, com um trabalho, com a vontade em exercício. É uma conquista individual. Mas alcançaremos essa perfeição, porque é da lei, porque está determinado para todos nós, independente daquilo que a pessoa faça hoje, um dia ela vai alcançar essa perfeição. Não somos perfeitos, mas alcançaremos a perfeição. E se nós pensamos que a evolução não dá saltos, é verdade, não há violência. Mas ela tem a velocidade que nós impomos nela. Então cabe a cada um de nós chegar mais rápido ou mais devagar, se acomodar em ser o que é hoje. E eu espero que não, porque hoje o nosso encontro não é um encontro teórico, é um encontro de reflexão para todos nós, principalmente para mim. Saulo estava aos prantos, queria falar, mas a sua voz estava embargada. Jesus se aproxima,
toca-lhe o ombro e lhe diz: não recalcitre contra os aguilhões. E Saulo compreendeu a necessidade de aceitação dos novos ensinamentos. Saulo abre mão de tudo, todas as ilusões do mundo das formas, tudo que a gente pode ver. Toda fama, sucesso, posição social, aplausos superficiais e ilusórios como todos. Não nos enganemos. A família, os afetos e os seus bens, absolutamente tudo se desilude. E é tão difícil, meus irmãos, pelo nosso apego ainda. Nós ainda temos um apego, e talvez seja a maior dificuldade na hora que a gente parte dessa vida, esse apego que nós temos, principalmente à nossa família, aos nossos amados, aos nossos filhos, maridos, esposas. Então, vamos refletir, vamos pensar sobre o que a gente está fazendo aqui. Vamos amadurecer cada um de nós nessa imortalidade da alma. E nós já pensamos nisso? É o que eu perguntei ali? Porque de uma hora para outra tudo fica aqui. A transitoriedade de tudo, a evolução nos empurra para a mudança. Tudo está em constante modificação, nada é estático. A vida muda, nada permanece igual. Imagina quem tem a minha idade, se for observar o bairro onde nasceu. Quanta mudança, quantas coisas aconteceram, a tecnologia, como era a escola na época lá que eu sentei e a gente só tinha um lápis, uma caneta, uma borracha. E hoje em dia, como essa mudança veio numa velocidade tão grande, nada, absolutamente nada fica parado e estático. Tudo que nós podemos ver com os nossos olhos está em constante mudança. E nós? E ali E Saulo então pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Com total entrega, com total fé. E nós já desenvolvemos essa confiança? Já perguntamos ao Mestre o que Ele quer que cada um de nós faça? Com essa confiança inquebrantável de que Ele, Deus, querem de nós apenas aquilo que nós somos capazes de dar e de fazer? Ou será que a gente ainda tem um grande receio de confiar e de se entregar? É para a gente pensar. O Evangelho é o remédio para curar as nossas feridas milenares, desemaranhar novelos que o nosso ódio criou, desatar os grilhões que nós mesmos atamos aos nossos próprios pés, com a nossa maldade, com o nosso egoísmo e orgulho. O Evangelho, essa boa nova trazida pelo Mestre, é o bálsamo que nos regenera. E é preciso que deixemos esse bálsamo penetrar em nós e nos modificar. Porque não adianta a gente estar aqui na doutrina espírita há 1 ano, 2, 40, e a gente continuar sendo a mesma pessoa de antes. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver se a gente se tornou melhor do que era, mais caridoso, mais paciente, mais amoroso, mais caridoso, porque é esse o objetivo. É por isso que estamos aqui, para nos tornarmos pessoas melhores, para aprendermos com toda essa lição que Jesus não só nos trouxe, como exemplificou. Saulo chorava
Saulo estava cego. Era necessário que ele estivesse cego para o mundo, porque tudo que nossos olhos veem é perecível. Era necessário esse mergulho em seu interior. Saulo chorava, os companheiros o achavam em delírio e cego por algum sortilégio. Conversava com as sombras. Imagina, eles não enxergaram o que ele enxergou. Aquele homem impetuoso, ajoelhado aos prantos, conversando com algo que eles não viam, e cego, para eles eram duas questões. Uma, ele estava em delírio. Segundo, havia ficado cego por um sortilégio, uma bruxaria dos homens do caminho, que sabiam que ele estava indo para persegui-los. E eles estavam muito assustados. E aí, 2 deles retornam para Jerusalém. Só um deles, que estava muito tocado com toda aquela situação de Saulo, o acompanha até a cidade de Damasco. Ele se chamava Jacó. E Jacó, chegando lá, Saulo diz para ele: Jacó, vamos na casa de Sadoc? Aquele amigo lá atrás, que tinha ido com ele na igreja do caminho, averiguar sobre a cegueira do seu tio, é esse mesmo. E ele fala: Jacó, vai na casa de Sadoc, conta para ele o acontecido, para ver se ele me acolhe na sua casa. E aí Jacó assim faz. Saulo fica um pouquinho distante e Jacó explica a Sadoc tudo o que tinha acontecido com Saulo. E Sadoc, com um temperamento semelhante de Saulo, diz: não posso aqui recebê-lo, tenho visitas muito importantes. E aí Jacó vem, sem graça, de dizer para Saulo o que Sadoc tinha respondido: Senhor, Sadoc não está. Não precisa mentir, Jacó. Eu escutei o que ele disse. Vamos para uma estalagem. E aí, Jacó, apesar de estar muito mexido com aquela situação de Saulo, ele também estava com muito medo. O mesmo medo que os outros 2. Um de ser perseguido, tomado como também seguidor do Cristo. E a outra de também ser atingido por um sortilégio, como Saulo havia sido. Então ele diz para Saulo que no dia seguinte, pela manhã, ele precisa retornar a Jerusalém, porque ele tem compromissos familiares. E assim acontece. E Saulo fica então na estalagem. No 3º dia que ele está nessa estalagem, ele recebe do hoteleiro a informação que alguém desejava vê-lo. E ele acha que é Sadoc. Sadoc se arrependeu. Ele veio aqui, vai me hospedar na sua casa. Mas não era, não. E quando o visitante entra, diz para ele: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu na estrada enviou-me para que tornes a ver e receba a iluminação do Espírito Santo. Saulo fica admirado e pergunta-lhe o nome. E o velhinho responde: Ananias. Saulo compreendeu a lição do Cristo. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Ananias lhe provoca os apelos mais sagrados. Saulo fica extremamente tocado com aquela alma de puro amor que está ali diante dele para curá-lo, para socorrê-lo. Ananias batiza Saulo e em seguida, impondo-lhe as mãos, pede a Deus que o cure da cegueira. Forças poderosas fazem cair substâncias semelhantes a escamas de seus olhos e a visão lhe é restituída. Saulo conversa com Ananias e pede a ele que ele possa apresentar a ele as Escrituras de Jesus, o Evangelho de Jesus. E aí
Ananias deixa com ele os pergaminhos e ele, então, pede ao hoteleiro que compre pergaminhos e naquela madrugada ele copia todo o evangelho e depois devolve para Ananias o original de Ananias. E eles conversam muitas vezes e ele quer aprender, ele quer se apropriar de todo aquele conhecimento. E Ananias então diz a ele que vai levá-lo para assistir uma das preleções. Damasco não tinha uma igreja. Eles se reuniam na casa de uma lavadeira que alugava a sala da sua casa para, com esse recurso, cuidar do filho que era paralítico. E ali Ananias vai, Saulo vai, acompanha Ananias e pela primeira vez ele tem a experiência de fé sincera e da fraternidade que nunca experimentara. Ele estava ali vivenciando pela primeira vez uma reunião de comunhão de corações, de objetivos no bem. Não existia aquele objetivo material de sobressair, de vaidades e orgulhos. Era ali uma reunião realmente fraterna. Ele queria percorrer as sinagogas, falar de sua experiência, mas ainda era preciso amadurecer. Assim como a gente chega aqui no Espiritismo e ele nos traz um preenchimento, a gente encontra todas as nossas respostas e aí a gente ainda imaturo e na nossa ilusão quer levar tudo isso para todo mundo. É como se a gente quisesse converter todo mundo, achando que dessa forma todas as pessoas serão felizes, mas cada um tem o seu caminho. E era isso que vivenciava Saulo. Ele queria transformar e converter todos os rabinos e todo o sinédrio e todo o judaísmo ao cristianismo. Mas cada um tem o seu tempo. Cada espírito precisa da sua maturidade. E aí Ananias fala para ele que era ainda preciso amadurecer. Além do mais, a iluminação espiritual é uma experiência singular. Ninguém vai iluminar ninguém. Isso é tarefa de cada um. Cada um vai construir ao longo do caminho a sua própria iluminação. Ela deve ser solidária. Devemos ajudar uns aos outros, mas a tarefa é solitária. Saulo tomou... E aí, aqui, né, as pessoas não nascem grandiosas, elas se engrandecem na tarefa. Saulo tomou posse de si mesmo. Nada, absolutamente nada, seria capaz de desviá-lo do caminho, porque agora no seu peito a fé queimava forte. A fé nesse Jesus que trazia todos aqueles ensinos para ele, era essa fé que falava mais alto. Ali ele começava a compreender aquela serenidade de Estevão. Muitas coisas acontecem que a gente não tem tempo aqui de falar. Eles já estão dizendo ali para mim, ó, isso deixa qualquer cristão nervoso. E aí ele é levado, né? Até perdi aqui. Ele está muito cansado, extenuado, muitas ocorrências, né? O pai não aceita, os amigos não aceitam. E então ele se esconde, se acomoda numa caverna com a alma extremamente cansada. E após uma prece fervorosa, solicitando o auxílio de Jesus, ele adormece. Como Jesus não deixa de socorrer com seu amor nenhum de nós, Saulo é levado em espírito, né? Ele estava adormecido, ao encontro de Estevão e do seu grande amor, que era Abigail. E aí Estevão olha para ele e diz: levanta-te, Saulo, como quem dissesse, eu te perdoei, levanta. E Abigail olha para ele e diz: choras? Estás desalentado? Quando a tarefa apenas começa, venha e escuta, lhe trago o roteiro para a continuidade da estrada.
Primeiro item desse roteiro: ama. Tudo muda se você olha com amor. Tudo será transformado pelo amor. Segundo item: trabalha. Se o teu amor for capaz de recolher as sementes, trabalhe para que elas frutifiquem. Ninguém colhe sem plantar. Espera, de esperança. Não a esperança de quem cruza os braços, mas a espera de quem tem esperança, que confia e caminha na certeza inquebrantável do amparo de Jesus. Tudo pode mudar, tudo. Se não mudou, é porque não é o melhor. Então é a gente esperar, não indo lá cavar para ver se a semente brotou todos os dias, mas é esperar. Tem coisas que a gente vai plantar e vai colher agora, nessa vida. E tem outras que sabe Deus quando que será essa colheita. E o último tópico: perdoa. O perdão compreende que toda imperfeição é provisória. Só as virtudes permanecerão. Se você quer o amor, se você quer ser amado, perdoa. Porque costumamos ferir as pessoas que convivem conosco. Magoamos aqueles que são mais amados por nós, por uma ironia do destino. Então, tanto precisamos do perdão, quanto precisamos perdoar. Saulo percorreu a sua estrada. De maior perseguidor de cristãos, ele se torna o maior divulgador da Boa Nova, o maior divulgador do cristianismo. Saulo se transforma no apóstolo Paulo. Deixa para trás o homem velho. Nasce o homem novo. Ele se iluminou. Paulo percorreu a sua estrada. Possamos percorrer a nossa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Que o amor imensurável do apóstolo Paulo envolva cada um de nós, nos dando fé e coragem para que cada um de nós possa trilhar com firmeza e com êxito a sua estrada de Damasco. Muita paz, meus irmãos. Gratidão pela atenção de vocês.